Meus irmãos e minhas irmãs, olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Padre Edson Alegrai-vos. Hoje eu tenho um vídeo especial porque é um santo que muitas pessoas não conhecem, mas ele deixou um fruto muito grande na história da igreja, que é praticamente o grande santo que batizou Santo Agostinho. E é um santo que nos ensina que nós devemos dar o nosso sim para Deus, responder a ele. E ele foi chamado por Deus como uma vocação de uma forma muito rápida e interessante. Você está no nosso canal, se inscreva e dê o seu like. Meus irmãos, hoje a igreja celebra o dia de Santo Ambrósio. O bispo de Milão, durante o século IV, contribuiu muito para a fé nessa igreja. E a sua vocação, o seu chamado a seguir Jesus foi de uma forma inesperada para ele, muito rápida. Tudo começa quando ele é enviado ali para a cidade de Milão como um prefeito. Ele era um jovem que estudou direito e tinha as suas aspirações políticas. Era católico, mas não era ainda batizado, porque era um costume de muitas pessoas naquela época deixar para batizar as pessoas quando adultas e assim apagar todos os pecados de uma vida, para alguns, um pouco desregrada. Mas não foi o caso de Ambrósio. Ele não teve essa vida desregrada e apenas dedicado aos estudos. Se formou na carreira jurídica. Assim, meus irmãos, em 372, Ambrósio é enviado para Milão. Ele seria o novo governador de toda aquela província. Ele deve ter pensado que quando chegasse ali seria bem acolhido pelas pessoas, que encontraria um clima de paz, mas encontrou foi o contrário. As pessoas não estavam preocupadas com nada com a política, estavam preocupadas sim com a questão religiosa da cidade. E havia uma certa disputa ali que já na primeira semana ele teve que apaziguar a situação. A população estava pedindo um bispo que fosse católico, um bispo que não fosse da heresia do arianismo. O bispo anterior tinha morrido e aqueles bispos heréticos dessa heresia estavam reunidos para escolher um novo bispo e que eles queriam, com seu jogo de poder, colocar de novo um bispo ariano. Só que o povo que tinha sido governado por 20 longos anos não queria de forma alguma um bispo que fosse da heresia ariana, que não acreditava na Eucaristia, na Trindade. Então, o que o povo fez? E o povo então se reuniu ali na catedral e estavam todos ali exigindo que eles queriam um bispo católico. Então, quando ele chega ali naquela praça, naquela manhã, e vê todas as pessoas se empurrando, tentando arrombar as portas da catedral, ele tem que tomar uma atitude de governador. Ele então se dirige na praça, todos ali, e eleva sua voz e pede a paciência, pede aos católicos que tenham paz, que não se exaltem, que esperem os bispos tomarem as medidas cabíveis. E falou com tanta elegância, com tanta tranquilidade, que todos se contentaram, ficaram felizes. Ali no silêncio, para escutar aquele governador, uma voz de uma criança soou: Ambrósio Bispo. Então, Ambrósio Bispo, e ali a multidão inteira começava a gritar o nome, a clamar o nome de Ambrósio. Ele dizia, claro, que não queria, que ele não era competência dele, ele era governador e não estava ali para ser bispo. E a multidão estava exultante e de repente também o clero também da diocese aderiu à ideia e até mesmo os bispos que estavam ali dentro da catedral, que eram arianos, mas vendo a alegria do povo por aquele homem, e talvez tentando com uma manobra também de poder de futuro poder dominá-lo, eles aceitam e decidem que Ambrósio será esse novo bispo. É claro, o único que não gostou da ideia foi o próprio Ambrósio, que não via nele, não se sentia digno da vocação. Então ele diz a todos que nem era batizado, ele nem tinha sacramentos, era católico por nome. E então ele apela para o imperador. Então, na mesma semana, ele recebe a carta do imperador, a resposta, e o imperador havia tomado notícia de toda aquela situação, e naquela carta ele dava para Ambrósio os parabéns. Parabéns, Ambrósio, você será um bom bispo. E aquilo era uma manobra muito boa, assim o poder imperial estaria mais apaziguado. Então, Ambrósio, diante daquela ordem do imperador, mas principalmente na sua consciência, vendo que tudo caminhava para isso, decide aceitar a ordenação. E aí ele vai receber, depois de, digamos, uma semana, recebe todo o sacramento, o batismo, a crisma, a Eucaristia, a ordenação diaconal, presbiteral e episcopal. Mas não foi um bispo que passou a mão na cabeça dos erros. E Ambrósio vai lutar muito contra essa heresia, a
aquele que estava ali colocado com a autorização deles, daqueles bispos, foi escolhido por eles como uma suposta manobra política deles, não vai aceitar as ideias arianas, ele vai proclamar sua fé católica. E em seguida ele vai ser muito perseguido durante muitos anos, ele vai ter muita perseguição, seja da parte do clero ou também dos poderes políticos, que alguns eram a favor do arianismo, mas no fim ele consegue grandes feitos e evangeliza também, era um grande pregador, vai estudar tanto, vai se aplicar tanto ao estudo que é considerado um dos 4 grandes doutores que nós temos hoje, doutores da igreja. E através dele, das mãos dele, da catequese dele, nós temos a figura de Santo Agostinho. Por fim, meus irmãos, essa figura de Santo Ambrósio vem nos ensinar justamente isso, né? A aceitar o chamado de Deus na nossa vida. Também que a gente precisa lutar pela verdade, lutar pela doutrina da igreja, lutar pela vida de fé da igreja. E que independente das tribulações que nós vamos passando hoje nesse mundo, a gente não pode desanimar e lutar, sempre acreditar na providência de Deus, na santidade e assim caminharmos, lutando pela salvação e pela união da igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos, pelo exemplo de Santo Ambrósio, desempenhar bem a nossa vocação. Deus abençoe.